Fala galera, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Professor Wagner aqui do Física. Agora vai ser o canal de Física aqui no YouTube. YouTube Edu, canal de educação no YouTube para você, com aulas gratuitas, de graça mesmo, para que você adquira melhor do seu conhecimento, melhor do seu êxito intelectual aqui no YouTube, beleza? Gente, hoje a gente vai falar da Física 3 elétrica, a gente está falando de eletrostática, a gente vai falar um pouquinho para você sobre os conceitos de capacitores. Os capacitores, gente, eles são elementos armazenadores de carga. Eles armazenam cargas elétricas. Como funciona isso, professor? É isso que a gente vai ver hoje. Eles conseguem armazenar cargas elétricas e isso permite com que a gente consiga várias coisas dentro da eletricidade, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui hoje, tá? Então, os capacitores em si, eles são dispositivos utilizados para armazenar, ok, o máximo de cargas elétricas com sinais opostos em dois condutores separados por material isolante. Cara, é aí que está o funcionamento de um capacitor. Ô louco, professor de física que não derrubar caneta não é professor de física. Vamos lá, essa caneta cai toda hora, cara. O que eu quero falar aqui para você, meu jovem, minha jovem, hoje é o seguinte. Um capacitor elétrico, ele vai ser um dispositivo que vai conseguir armazenar cargas. Então eu vou ter aqui um material, uma placa metálica condutora, ok? Beleza? Vou ter uma outra placa condutora logo embaixo. E entre essas duas placas eu vou ter um material isolante. Esse material isolante pode ser o ar, pode ser o vácuo, pode ser qualquer outro material. A grande ideia é que essas duas placas, elas tenham concentração de cargas de sinais opostos, ok? Por exemplo, uma carga negativa e uma carga positiva. Toda vez que a gente tiver entre esses dois elementos cargas de sinais opostos, a gente vai estar falando de capacitores. Então a gente vai ter um elemento mais ou menos igual a esse daí, certo? Um elemento capaz de armazenar cargas e que tem exatamente essa disposição desses elementos aí, certo? Ou seja, uma parte. Professor, não estou enxergando, professor. Está cortando um pouquinho a lousa. Melhorou, meu jovem. Deixa eu arrumar aqui. Beleza? A gente não tem operadores de câmera. Ah, ficou show! Então, gente, recapitulando, a gente está falando de elementos armazenadores de carga, ok? Onde são placas metálicas. E entre essas placas metálicas, a gente tem algum material isolante. Deixei branquinho ali, porque esse material isolante pode ser o vácuo, o ar, mas pode ser qualquer outro material isolante que a gente imagine aí no sistema, beleza? E aí a gente vai ter um capacitor, ou seja, dispositivo capaz de armazenar cargas elétricas, certo? Como que a gente pode analisar a capacitância de um capacitor? Como que chama isso aí? Capacitância. O que vem essa capacitância? Qual é a quantidade de cargas que esse capacitor é capaz de armazenar, certo? Isso vem a ser chamado de capacitância. A capacitância, gente, ela vai ser descrita, como a gente viu na aula passada, na razão entre a quantidade de carga e a diferença de potencial que é gerada entre essas duas placas. Então a capacitância é o quanto de carga eu consigo armazenar, isso vai depender, claro, da área disposta aqui, ok? E da diferença de potencial entre essas duas placas. A partir disso, a gente vai ter um elemento chamado capacitância, certo? Então, para melhor compreensão de capacitores, né, do funcionamento de capacitores, como que eles funcionam realmente, podemos considerar as armaduras de capacitor ligadas a terminais de uma bateria, diferença de potencial U, com uma chave inicialmente aberta, certo? Ao fechar a chave, ocorrerão deslocamentos de elétrons. Cara, deixa eu te mostrar isso aqui, que louco, como que funciona, como que a gente carrega um capacitor. Muita gente fala assim, ah, professor, beleza, capacitor tá aí, pá, só precisa aprender a calcular. Não, você precisa saber como que a gente carrega um capacitor, cara. Para carregar um capacitor, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu tenho aqui a primeira plaquinha, ok? Eu tenho aqui a segunda plaquinha, um espaçamento entre elas. E eu vou ligar essas plaquinhas ao terminal de uma bateria, de uma fonte, tá? Uma fonte elétrica aqui, que eu vou fazer por duas barras, uma maior e uma menor, para diferenciar do que é a capacitor e o que é a fonte. E essa fonte, ela vai ser o seguinte, ó. Essa parte que a barra é maior, eu vou colocar carga positiva. E aqui onde a barra é menor, eu vou colocar carga negativa. Beleza?
a gente vai ter uma movimentação de elétrons, certo? Então o que vai acontecer? A gente vai ter os elétrons saindo aqui do potencial negativo, percorrendo esse fio e se alojando nessa placa. Então a gente vai ter um alojamento de cargas negativas desse lado aqui, certo? A partir disso, galera, o que a gente normalmente vai ter? Ó, os elétrons saem daqui, colidem aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um excesso de cargas positivas, certo? Como a gente está carregando negativamente essa placa, imediatamente ela vai atrair cargas positivas para o outro lado. E a gente vai ter exatamente essa situação aí ocorrendo, certo? Então percebam o seguinte, a gente vai conseguir armazenar cargas por causa do potencial que a gente gerou aqui nesse sistema. E é exatamente essa diferença de potencial que vai determinar a relação de cargas que a gente consegue ali. Claro que isso vai depender também da quantidade de cargas que é possível armazenar nesse capacitor. No Sistema Internacional de Unidades Medidas, a capacitância, que é essa capacidade de armazenar cargas, ok? A unidade de medida de capacitância vai ser medida, é claro, a gente deveria falar que ela é Coulomb, porque é carga por volt, que é a unidade de medida de diferença de potencial. Só que a gente vai chamar isso de Farad, certo? Que é a unidade de medida que a gente vai utilizar para capacitância. Só que a gente vai trabalhar com múltiplos e submúltiplos de Farad, cara, porque um Farad é muita coisa, seria 1 Coulomb para cada volt, certo? É muita quantidade de energia. Se você olhar a aula anterior de Física 3, você vai ver o quanto de energia que é isso, é energia pra caramba. Então a gente vai trabalhar com microfarad, nanofarad e picofarad, certo? Toda vez que você vê esses símbolos, isso aqui vai representar 10 a menos 6 farads, 10 a menos 9 farads e 10 a menos 12 farads, certo? São essas unidades que normalmente a gente vai trabalhar na hora de aplicar esse tipo de sistema. Tranquilo? Então, tranquilo, gente. A gente já tem aí a ideia inicial. O que a gente vai falar aqui para você agora? A gente precisa pensar nos fatores que influenciam na capacitância. Quais são os fatores ou valores, fatores ou elementos que influenciam na capacitância de um condutor? Então, como que a gente consegue causar influência, ou seja, alterar o valor da capacitância de um elemento? Fatores que influenciam a capacitância. Gente, são alguns dos elementos que vão influenciar isso, tá? Se a gente observar aqui, primeira coisa que vai influenciar, a capacitância é uma constante de proporcionalidade definida como razão entre a quantidade de carga armazenada no capacitor e a tensão aplicada entre as suas placas, que é o que está descrito aqui. A capacitância é a razão entre uma quantidade de carga armazenada e a diferença de potencial entre as placas, certo? Então, quais são os fatores que podem influenciar? Se a gente pensar que esse elemento aqui nada mais é do que uma placa metálica, então se eu fizer esse negócio mais ou menos em 3D para você, ok? O capacitor, na verdade, ele seria representado dessa forma aqui, ok? A gente teria um probleminha aqui, cara, para resolver. Qual que é o probleminha? Quando a gente idealiza um capacitor a partir de placas, a gente vai verificar o seguinte, a quantidade de cargas que consegue se armazenar aqui depende da área. Então, a área das placas, ela influencia na capacitância, certo? Você concorda comigo que quanto maior a área dessas placas, maior o armazenamento de cargas que a gente consegue? Quanto maior a área das placas, maior será o armazenamento de cargas que eu vou conseguir nesse sistema. Logo, a área, ela influencia de uma forma diretamente proporcional. Deixa eu colocar aqui dir prop, que é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a área, maior a quantidade de cargas armazenadas no sistema. Beleza? Pessoal, o que mais que influencia nesse tipo de sistema? Um outro fator que influencia nesse tipo de sistema é a distância entre as placas, ok? Porque quanto maior for essa distância, mais difícil vai ser a gente conseguir transitar cargas de uma placa para outra, certo? Beleza? E
mais dificilmente também a gente vai conseguir influenciar na carga que está do outro lado, certo? Ou seja, a gente vai ter pouca influência de uma placa em relação a outra. Logo, a distância, ela influencia de forma inversamente proporcional na interação das cargas entre as duas placas, certo? Ou seja, quanto maior a distância, menor a capacitância. Então, isso aqui é inversamente proporcional, tá? Então, olha só, a gente já tem dois fatores que influenciam aí na capacitância. Um influencia diretamente proporcional, que é a área das placas, e o outro influencia inversamente proporcional, que é a distância entre essas placas, beleza? Outro fator que influencia é exatamente o elemento, o que eu vou usar aqui no meio, certo? Quem é o meu dielétrico ou o meu material isolante entre essas placas. Ou seja, esse material, a gente vai representar pela letra epsilon, ele vai ser determinado pela permissividade elétrica do meio que está entre as placas, certo? Essa permissividade elétrica, ela influencia diretamente proporcional. Quanto maior a permissividade elétrica, maior a permissividade de cargas a atravessar esse sistema. Logo, maior vai ser a capacitância que a gente consegue armazenar. Então, esse tipo de elemento influencia diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Então, a partir desse sistema, a gente pode determinar que a capacitância ela pode ser dada como o quê? A permissividade, que é diretamente proporcional, vezes a área dividido pela distância, certo? Então, a capacitância ela é dada como aquela relação que é o produto da permissividade pela área dividido pela distância do sistema, beleza? Se a gente considerar essa equação aqui a partir disso, a gente consegue determinar a capacitância, ou seja, a capacidade de um elemento em armazenar cargas, ok? Essa permissividade elétrica aqui, ela vai ser proporcional à permissividade elétrica do ar, certo? Então a gente fala que ela é relacionada à permissividade do material em relação à permissividade padrão, que é a permissividade elétrica do vácuo, que é o quanto de carga que esse meio permite que a gente consiga atravessar por ele, certo? Claro que essa constante elétrica e essa permissividade vai depender dos materiais. Então, por exemplo, a permissividade elétrica do vácuo é 1, a permissividade elétrica do ar é 1,000059, então é considerada 1 também. A permissividade elétrica da parafina é de 2,1 a 4,5, então vai depender muito do material. Claro, isso é tabelado, são valores constantes, então fica tranquilo que você vai conseguir trabalhar isso, certo? Então, se a gente conseguisse relacionar esse tipo de sistema, a gente poderia dizer que a permissividade, ou seja, a capacitância, vai depender da permissividade elétrica vezes a permissividade elétrica padrão vezes a área dividido pela distância. Então a gente poderia completar essa equação a partir disso, beleza? Claro que normalmente a gente trabalha com essa equação padrão aqui, que o cara já dá essa permissividade pronta pra gente, tá? Ele fala que a permissividade no meio é tanto e aí a gente consegue trabalhar esse tipo de sistema, certo? Então, se ele der para você apenas uma das permissividades, fique tranquilo que você consegue resolver o problema com tranquilidade. Pessoal, quando eu coloco capacitores no meio elétrico, a gente precisa pensar no seguinte: é possível associar esses capacitores, ou seja, colocar mais do que um capacitor elétrico num determinado meio. Quando eu vou colocar mais do que um capacitor elétrico em um determinado meio, como que a gente pode fazer a associação desses capacitores? Então vamos lá. A associação de capacitores, e a galera confunde muito, você que já estudou elétrica já deve ter visto isso, que a galera confunde muito esse conceito de associação de capacitores com o conceito de associação de resistores. São elementos bem diferentes, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a gente tem duas possibilidades de associar esses caras, em série ou em paralelo. Eu vou colocar primeiro os capacitores em série. Então eu vou colocar um capacitor logo após o outro, numa mesma linha. Toda vez que a gente tiver capacitores um após o outro na mesma linha, beleza, a gente vai falar que isso é uma capacitância, ou seja, uma associação de capacitores em série.
Esses capacitores eu vou ligar nos terminais de uma bateria de uma determinada tensão e vou fechar esse circuito. Pessoal, o que acontece aqui? Vamos lá. O que vai acontecer nesse tipo de sistema é que a gente vai ter o seguinte, vamos supor que aqui a gente tenha cargas positivas. Essas cargas positivas, elas vão atrair para esse lado, por indução, cargas negativas, que obviamente vão atrair, ou seja, desse lado, as cargas positivas, que vão atrair desses lados as cargas negativas, que vão atrair desses lados positivas e assim sucessivamente. Mas a quantidade de carga que aparece aqui, essa quantidade de carga que aparece aqui, é a mesma que aparece aqui. Por quê? Porque é um efeito dominó, é um efeito sucessivo. A quantidade de carga que falta aqui, positiva, é o que induz a carga nos demais elementos. Ou seja, existe uma distribuição de cargas nesse sistema. E para que ele permaneça em equilíbrio, a gente acaba trabalhando que as cargas nesse tipo de sistema são todas iguais, certo? Tranquilo. Então significa dizer que numa associação em série, ok? Numa associação de capacitores em série, se eu chamar esse capacitor de capacitor A, esse capacitor de B e esse capacitor de C, eu posso dizer que a quantidade de carga total é a quantidade de carga de A, que é igual à quantidade de carga de B, que é igual à quantidade de carga em C. A quantidade de cargas nos capacitores são todas iguais, porque estão dependentes uma da outra. Beleza? Ah, tranquilo, professor. Tranquilo até esse ponto. Por quê? Porque outro fator que é importante a gente analisar são as diferenças de potencial, que tem positivo e negativo. E você concorda que a diferença de potencial entre dois pontos é x. Mas se eu tiver pontos com distâncias menores, ou seja, a diferença de potencial entre os terminais de A, que eu poderia definir esses dois pontos, ou entre os terminais de B, que eu poderia definir esses dois pontos, ou entre os terminais de C, que eu vou definir esses dois pontos, são diferentes, certo? Porque ele pega uma região menor do circuito. Logo, a gente pode dizer que a diferença de potencial ali é diferente. Porém, a diferença de potencial total do sistema é o potencial de A, mais a diferença de potencial de B, mais a diferença de potencial de C. Essa diferença de potencial a gente poderia ver assim, grosseiramente, como uma relação de energia. Eu tenho uma energia total aqui, parte dessa energia fica armazenada nesse capacitor, o que resta de energia vem para esse e o que resta de energia vem para esse outro capacitor. Beleza? Bom, partindo desse pressuposto, a gente pode tentar analisar qual que é a relação agora da capacitância desse sistema, certo? E quando a gente vai calcular a capacitância é uma relação direta do que? A capacitância está ali, ó, ela é uma relação direta da quantidade de carga, que é igual para todo mundo, dividido pela tensão. Então significa o quê? Que é a tensão que vai influenciar nas capacitâncias, certo? Então a gente pode dizer que as capacitâncias, elas vão trabalhar da seguinte forma, a capacitância total, ou melhor, 1 sobre a capacitância total, 1 sobre C total, é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. É a média inversa desse sistema, ok? É uma relação de média inversa desse sistema aqui. Claro que, se você estiver trabalhando com apenas 2 capacitores ou analisá-los em dupla, você pode fazer uma relação direta, como a gente normalmente faz com o resistor, que a gente fala que a capacitância total é o produto deles, C1 vezes C2, dividido pela soma deles, no caso de capacitores em série, beleza? Então a gente poderia trabalhar a partir desse pressuposto também. Vamos supor que eu tenho aqui 2 capacitores, certo? Cujos esses capacitores estejam ligados num terminal de 9 volts. E eu sei que a quantidade de carga aqui é de 30 microcoulombs, então aqui também vai ser 30 microcoulombs porque eles estão em série. Beleza. O que a gente faz aí, gente? A gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu quero saber qual que é, né? Sabendo que a capacitância do primeiro é de 10 microfarad, qual que seria a capacitância do segundo cara aqui? É simples, né? Por quê? Porque olha só, nesse tipo de sistema eu já te dei a tensão total, o U total, te dei a carga total que é 30 e estou te dando uma das capacitâncias. Então eu posso achar a capacitância total. A capacitância total desse sistema é o quê?
é a quantidade de carga, que nesse caso é 30 microcoulombs, dividido pela tensão total do sistema, que seria de 9 volts. Isso vai dar uma capacitância total, gente, de 30 dividido por 9. Vamos colocar aqui para facilitar para a gente, 27, só para ficar uma conta mais fácil, tá? Só para ficar mais fácil, que aqui a gente já divide direto, ó, 27, fica show, 27 dividido por 9 dá 3, né? 3 microfarad. Legal, professor. 3 microfarad é a capacitância total. Sim. Lembra que eu falei para você que esse cara aqui era 0,1 microfarad? Legal. Quanto que é a capacitância do outro? Suave, cara. Se 3 microfarad é a capacitância total, isso aqui vai ficar 0,1 vezes C2 dividido por 0,1 mais C2. Fazendo essa continha aí, você consegue resolver essa capacitância 2 total, né? Isso vai ficar 0,3 com 3C2 vai dar 3,1 dividido por 0,3 dividido por 3,1. Você descobre aí, né, mais ou menos a mesma capacitância. Então a gente consegue, a partir de modelos como esse, relacionar a ideia de capacitâncias em capacitores designados como o que a gente analisou ali, gente. Então é super simples da gente verificar, é super tranquilo, é só a gente lembrar da relação de associação. Então na associação em série, as cargas ficam iguais, porque a carga de um capacitor depende da do outro capacitor, então as cargas ficam iguais. A diferença de potencial é a soma da diferença de potencial de cada capacitor, e a capacitância é a soma inversa, que a gente pode relacionar a partir do produto pela soma, beleza? Vou sair um pouquinho da frente da louça, tira uma foto aí, tira um print, tá? Pausa o vídeo, tirou um print, beleza? Eu vou falar um pouquinho para você agora da associação em paralelo desse sistema, tá? Ou seja, agora a gente vai falar de capacitores em paralelo. Como que a gente relaciona esses capacitores quando eles são colocados um em paralelo com o outro? Cara, aí muda tudo. Por quê? Porque em associação de elementos que estão em paralelos, então vou colocar aqui, associação em paralelo. Nessa associação em paralelo, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter capacitor, aqui embaixo outro capacitor e aqui embaixo outro capacitor. Você percebe que eu tenho 3 linhas de energia totalmente separadas, ok? Ligadas aqui. E essas 3 linhas de energia estão ligadas todas a uma mesma fonte. Então eu vou colocar aqui, tá? Uma fonte que liga esses dois sistemas. Então eu vou colocar aqui um fio saindo desse lado, tá? A fontezinha aqui, um fio saindo desse lado. Então a gente tem exatamente essa situação aqui ocorrendo, gente. Olha lá, certo? Quando a gente faz esse tipo de sistema, a gente tem o seguinte, ó. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa aqui, e essa diferença de potencial, ela vai existir totalmente em cima de cada capacitor. Ou seja, numa associação de capacitores em paralelo, a diferença de potencial no capacitor A, no capacitor B e no capacitor C é exatamente igual. Ou seja, o A é igual ao B, que é igual ao C. Ou seja, a diferença de potencial nos capacitores são exatamente iguais, certo? Estou saindo da luz aí para você tirar um novo print, beleza? E vamos lá. Se a diferença de potencial nos capacitores é exatamente igual, a gente pode pensar na relação das cargas. Agora, as cargas, elas continuam iguais? Não, porque as cargas vão depender de cada capacitor, ele está recebendo o total de energia, então cada carga vai ser independente. Então a carga total do sistema vai ser a carga armazenada em A, mais a carga armazenada em B, mais a carga armazenada em C. Porque as cargas são agora independentes nesse sistema, beleza? E como funciona a relação agora da capacitância desse tipo de sistema, pessoal? Como que fica a ideia da capacitância? Lembra que a capacitância é a quantidade de carga dividido pelo potencial, certo? Então a capacitância nesse sistema vai ser a soma das quantidades de carga, já que é carga vezes U, carga vezes U, carga vezes U, a capacitância total também vai ser CA mais CB vezes CC. Por quê? Porque cada capacitância aqui também é independente. Não tem essa ideia, né, de que vai depender de uma da outra, por isso que a gente vai ter que fazer uma relação de média. Então presta bem atenção.
A única que vai ter essa relação de média inversa é na possibilidade de ele estar em série, porque as capacitâncias são dependentes. No caso desse sistema em paralelo, a diferença de potencial é independente, porque essa diferença de potencial depende de onde que está ligado nos terminais, elas estão ligadas diretamente nos terminais. A quantidade de carga, então, como a gente tem cada linha separada ali naqueles capacitores, cada linha tem sua própria quantidade de carga independente, isso faz com que as capacitâncias sejam independentes. Então, para você calcular a capacitância total ou a quantidade de carga total que você é capaz de armazenar no sistema, você vai ter que fazer a soma desses elementos, certo? E a partir da soma desses elementos é que a gente relaciona os padrões deste tipo de sistema. Beleza? Tranquilo, galera? Então a gente tem aí a ideia do que são esses capacitores, elementos armazenadores de cargas elétricas que vão aparecer no circuito. São medidos em farads, microfarads, picofarads, nanofarads, e que a gente consegue fazer uma relação de associação com eles. Eu vou deixar uma série de exercícios para você resolver aí. Essa aula também é um pouco mais rápida, beleza? Porque ela já pega um conceito mais específico. A gente vai deixar uma série de exercícios para vocês e vai entrar aqui agora para você um adendo relacionado a capacitores, um resumo de capacitores que a gente gravou em outro vídeo. A gente vai anexar esse aqui para ficar melhor aí para você entender o que a gente está falando para você, beleza? Espero que você tenha curtido essa aula, espero que essa aula tenha feito toda a diferença na sua vida. Fique agora com o nosso resumo dessa aula e em breve a gente volta com novas aulas para vocês aqui no nosso extensivo de física. O extensivo que leva você a sonhar e acreditar no seu futuro. Galera, curtiu esse vídeo? Dá um like, compartilha com seus amigos, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui. É extremamente importante que você tome essas atitudes para que você receba sempre em primeira mão tudo aquilo que a gente produz de coração para você, meu caro aluno. Um grande abraço, até as próximas aulas, valeu, tchau! E aí, pessoal, antes de mais nada, dá um like aí, já vai curtindo e já vai espalhando em toda a comunidade que você conhece, em todos os grupos sociais. O curso agora vai depender de você. O nosso crescimento é para você. Então, compartilhe em suas redes sociais, em todos os grupos no Facebook, Instagram. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp e vem com a gente. Pessoal, para a gente falar um pouquinho dos armazenadores de carga, esse dispositivo que a gente quer criar junto com vocês hoje, a gente precisa entender como que funciona o campo elétrico uniforme entre duas placas metálicas paralelas. Então eu tenho duas placas, a placa A e a placa B. Elas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos. Então a placa A está com carga positiva, já a placa B, carga negativa. Isso vai gerar neste sistema um sentido de campo elétrico. Lembra? O campo elétrico sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa, criando nessa região uma região de campo elétrico chamada de campo elétrico uniforme. Eu posso representar pontos nesse campo elétrico, por exemplo, um ponto A, e calcular o potencial elétrico gerado nesse ponto. Ou a partir desse ponto A, calcular o potencial elétrico criado entre ele e B. Nesse caso, a gente vai ter aqui uma relação que a gente vai chamar de DDP, que é diferença de potencial entre essas duas placas ou entre esses dois pontos. O potencial elétrico entre esses pontos, ele é dado pelo trabalho, ou seja, pela energia que é realizada para se deslocar uma carga entre o ponto A até o ponto B, ou seja, qual a energia que eu ia utilizar para fazer esse deslocamento dessa carga, certo? Isso é o que a gente chama de potencial. Qual a energia seria necessária para realizar esse deslocamento, certo? E o potencial dentro de um campo elétrico uniforme, ele vai variar com a distância. Então, quanto maior a distância, maior o potencial, e menor a distância, menor o potencial, ou melhor, a diferença de potencial entre esses pontos. Beleza? Pessoal, agora o campo elétrico, por sua vez, eu vou dar uma riscada aqui. O campo elétrico, a gente sabe que ele depende da constante eletrostática, da carga que dispõe essa região de campo e da distância entre as placas, distância ao quadrado. Você concorda comigo em dizer que, se essas placas forem muito afastadas, esse campo elétrico vai ser pequenininho, então a força, a energia envolvida nesses sistemas, os potenciais elétricos serão pequenos.
Agora, se essas placas estiverem muito próximas, mas muito próximas mesmo, quase tocando uma na outra, esse campo elétrico seria absurdamente grande. E com um campo elétrico absurdamente grande, a gente teria praticamente a transição de carga, a indução de cargas entre os pontos, fazendo com que a gente não conseguisse armazenar as cargas nesse sistema. Então, qual que é a nossa ideia? O que a gente pretende fazer? Dá uma olhada. Peguei um paninho aqui. Eu quero fazer o seguinte, professor, eu quero criar um sistema armazenador de cargas. Então, para armazenar cargas, eu preciso colocar duas placas metálicas em uma região onde eu tenho uma diferença de potencial. Então, eu vou ligar uma bateria, que a gente vai chamar de fonte elétrica. A nossa fonte, ela tem uma diferença de potencial entre dois terminais. Eu vou representar pela linha mais comprida aqui, o potencial positivo, e pela mais curta, o potencial negativo, ou seja, a região de maior potencial e a região de menor potencial. Agora, gente, continuando, certo? Dado esse sistema, pensa comigo. As cargas elétricas, os elétrons dessa placa aqui, eles vão em direção ao potencial negativo, certo? Então, vai ter uma transição de elétrons saindo da placa e seguindo em direção ao potencial positivo, fazendo com que essa primeira placa aqui, ela fique com falta de elétrons, ou seja, carregado positivamente. Esse carregamento de cargas positivas desse lado vai atrair do outro lado dessa placa cargas de sinais opostos, a mesma quantidade de carga, mas de sinais opostos, para tentar equilibrar o sistema, certo? Se eu deixar esse sistema encostado um no outro, a gente vai ter um problema, porque vai ter a transição direta de elétrons. O que a gente faz? A gente coloca esse cara vermelhinho. Esse cara vermelhinho eu vou chamar de dielétrico. Mas, professor, o quê? O que vem a ser um dielétrico? O que é o material dielétrico? Gente, o material dielétrico nada mais é do que o material isolante que eu coloco ali para evitar que essas placas se toquem e equilibrem o sistema. Então vai ter atração eletrostática entre os dois pontos da placa, porém, se não tiver contato entre elas, não vai equilibrar. Aí eu vou conseguir deixar ele eletrizado e armazenar essas cargas aí. Você entendeu? Então, todo capacitor, ele é formado por duas placas metálicas e essas placas metálicas são colocadas a uma certa distância uma da outra e entre as placas a gente coloca um recheio. Esse recheio nada mais é do que esse material dielétrico chamado de isolante que vai impedir a transição de cargas. Assim a gente vai conseguir armazenar carga nesse sistema. Essa capacidade de armazenar carga que vem do capacitor, a gente chama de capacitância. E do que vem depender essa capacitância? Essa capacitância ela vai depender de alguns elementos, certo? A saber, vamos pensar no seguinte, vou tentar desenhar aquelas placas novamente, só que eu vou desenhar agora elas no sistema meio tridimensional. Então eu tenho aqui uma placa e tenho aqui a outra placa, certo? Elas têm lá a sua distância, uma distância entre elas, e a gente vai tentar analisar em relação a essas placas qual que é o valor que elas conseguem armazenar. Então a gente viu que uma ficou positiva e a outra ficou negativa, certo? E aqui a gente sabe que tem um dielétrico no meio, beleza? Primeira coisa, gente, a capacitância, a capacidade de armazenar carga desses elementos vai depender de um elemento que a gente chama de E0. Esse E0 nada mais é do que a permissividade elétrica do meio, que vai ser fornecida para você, vai depender do material que está lá. Certo? Segundo ponto, vai depender da constante eletrostática. Claro, a gente está falando de movimento de carga, então vai depender da constante eletrostática. Mas esses dois elementos são constantes. Essa capacitância vai ser E0 vezes K vezes. Agora ela vai depender de dois elementos que não são constantes, que vai depender do capacitor que você está trabalhando. Quais são eles?
Vai depender, claro, da área das placas. Olha quantos sinais positivos eu coloquei ali. Se essa área fosse maior, dava para colocar mais? Dá. Então isso a gente também determina em relação às cargas. Quanto maior a área da placa, maior a capacidade dela de armazenar. Então é diretamente proporcional à área das placas, certo? Outra questão, a distância. Quanto maior a distância dessas placas, menor vai ser o campo elétrico, menor vai ser a energia, logo menor vai ser a probabilidade ou a energia que eu tenho para condensar essas cargas. De modo então que isso aqui é inversamente proporcional à distância entre as placas. Então eu consigo achar um elemento de capacitância a partir disso, certo? Que a gente tem a distância entre as placas. Aumentando a distância, a capacitância diminui. Diminuindo a distância, a capacitância aumenta. Isso é inversamente proporcional. Agora, a área da placa, se eu aumentar a área da placa, vai ter uma região maior de armazenamento de cargas elétricas. Então, aumenta a capacitância. Diminui a capacitância, certo? A unidade de medida de capacitância que a gente tem no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é chamada de Farad. Então, a gente vai chamar isso aqui de Farad, que é a unidade de medida, que a gente vai representar pela letra F maiúscula, certo? Só que um farad é uma quantidade de capacitância muito grande, certo? A capacitância é a quantidade de energia envolvida, ou potencial envolvido, né? Energia potencial envolvida, dividido pela carga elétrica. Isso aqui é dado por Joule por Coulomb. Ok? Pessoal, desculpa. Vamos arrumar aqui, gente. Isso aqui não é Joule por Coulomb, não. A capacitância ela é dada pelo potencial dividido pela carga. Então isso aqui é dado em volt por Coulomb. Tá? Quantos volts eu tenho de potencial para cada coulomb de carga que a gente armazenar ali? Entendeu? Só que isso é uma quantidade de energia muito grande, uma quantidade de potencial muito grande. Então, normalmente a gente trabalha com submúltiplos de Farad, que é o microfarad, o nanofarad e o picofarad. O microfarad é 10 a menos 3. Nano, 10 a menos 9. Micro, 10 a menos 6. E o pico é 10 a menos 12. Então, microfarad, 10 a menos 6. Nanofarad 10 a menos 9 e picofarad 10 a menos 12 farad, certo? A partir disso a gente consegue entender essa relação de capacitância, que é a capacidade que o corpo tem de armazenar carga, quantos volts eu consigo de energia para cada carga que vai ter ali, para poder armazenar energia nesse sistema e utilizar